A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5 da nossa revista de adulto, que o tema desse trimestre é a fragilidade humana e a sabedoria divina. Nós vamos ter como tema dessa lição número 5, o lamento de Jó. O lamento de Jó. E o texto áureo aqui ele está dentro da nossa leitura em classe, que é Jó 3:24, que diz assim: Porque antes do meu pão vem meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. A verdade prática dessa lição é que o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas nós não devemos perder a esperança no agir de Deus. Eu aprendi desde pequeno, né? Eu não nasci na igreja, já me converti já adulto, mas desde pequeno eu aprendi uma frase, né? Uma expressão que é assim: a esperança é a última que morre. Depois que eu me converti, eu fui entender o verdadeiro sentido e fiz uma adaptação, né? A esperança ela nunca morre. Porque a Bíblia nos ensina que a nossa esperança é Jesus Cristo. E Ele está vivo e viverá para sempre. Então, se a nossa esperança for Cristo, ela não é a última a morrer. Ela estará sempre viva. É o que Jó diz aqui no seu livro. Eu sei que o meu Redentor vive. Então, a esperança é algo que nós nunca podemos perder. Mas nós temos que esperar em Jesus Cristo. Nós temos que esperar em Cristo. O objetivo geral desta lição é explicar que Jó, ele era humano e como tal tinha todo o direito de extravasar seus sentimentos sem ser recriminado por Deus. Então, nós vemos que Jó, ele não blasfema contra Deus, mas ele pega toda aquela sua aflição, todo o seu sofrimento, e ele vai diante de Deus e ele expõe a Deus toda a sua angústia. Ele fala para Deus que está sofrendo, ele questiona: Senhor, por quê? Por que eu nasci? E muitas vezes nós abrimos a boca para murmurar, para reclamar com outras pessoas, quando nós devemos levar todas as nossas angústias até o pé da cruz, até Jesus Cristo, até o nosso Senhor. E nós vemos Jó fazendo isso. E os objetivos específicos, que são 3, é esclarecer que a angústia de Jó fez com que ele desejasse a morte como um escape. E nós aprendemos que nós não podemos desejar a morte. Não podemos. O apóstolo Paulo fala assim, né? Para mim, viver é bom, mas morrer é ganho. Porque ele morrendo, salvo, ele vai direto para os braços de Jesus Cristo. Né? A vida eterna, é a nossa esperança, é aquilo que nós temos. Mas em momento nenhum desejar a morte. Porque a morte é um recurso que o inimigo das nossas almas se utilizou, né, até a vinda de Cristo para dominar sobre a humanidade. Ele tinha a chave da morte. Jesus, quando morre e ressuscita, ele toma essa chave da mão dele. Então, nós, em hipótese nenhuma, devemos desejar a morte. Porque quando nós desejamos a morte, o anjo da morte vem sobre nossas vidas. E nós vamos ver isso, né, esse conceito que é válido até os nossos dias, exposto aqui nesse capítulo 3 do livro de Jó. O segundo objetivo específico é aclarar o desejo de Jó de ser um abortivo, mediante o sofrimento que ele estava passando. Ele expressa ali os desejos do seu coração, e nós temos que entender que o luto é necessário. Quando nós passamos por um grande sofrimento, quando nós temos uma perca grande, nós temos que viver o período de luto. Nós não podemos fazer de conta que nada aconteceu e não viver o luto. É necessário para a alma do ser humano viver um período de luto. Mas neste período de luto, nós clamamos
pela consolação do Espírito Santo de Deus, colocando a nossa esperança em Jesus Cristo, porque nesta terra, né, nós choramos, mas quando nós viemos a estar com Cristo na glória, lá não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá ranger de dente, lá nós teremos uma vida plena por toda a eternidade, e nosso foco tem que estar nisso. Terceiro objetivo específico é pontuar que Jó representa os que em situação desesperadora não conseguem mais ver uma luz no fim do túnel, ou seja, não conseguem ter mais esperança. Só que no decorrer do livro de Jó nós vemos ele expondo, né, essa sua fraqueza ali momentânea, e ao longo do livro nós vamos ver, eu sei que o meu Redentor vive, ele tem a esperança. Você vê que vai, depois que ele se esvazia de toda aquela dor, de todo aquele sofrimento que ele vai botando para fora, parece que começa a dar lugar para a esperança entrar e enchê-lo novamente. Olha que coisa interessante. Por isso que às vezes ficar sofrendo sozinho, sem falar nada com ninguém, sem botar para fora, sem abrir o coração, isso impede que a esperança, que a luz, aquela luz do fim do túnel venha brilhar nas nossas vidas. Então, esses são os objetivos da nossa lição. E agora nós vamos passar ele, eu vou passando aqui o texto. Vou fazer uma análise do texto de Jó capítulo 3, versículo 1 ao 26, e nós vamos analisar alguns aspectos de ensinamento que Jó deixa para nós registrado aqui neste livro. Então, Jó, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: E depois disso, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. Qual era o objetivo de Satanás? Que Jó blasfemasse contra Deus. Jó não blasfemou contra Deus. Jó abriu a sua boca para amaldiçoar o dia do seu nascimento. Por quê? Ele começou, numa determinada idade, passar por tanta prova, tanta dor, tanto sofrimento, tanta humilhação, que que ele quis dizer? Que se alguém amaldiçoar o meu dia do nascimento, ou enquanto eu estou antes de eu nascer, ou se alguém amaldiçoar eu ainda no ventre de minha mãe, ou no momento que eu nasci, eu vou carregar comigo essa maldição, e em determinado momento da minha vida essas palavras vão se cumprir. É o que Tiago nos ensina: a nossa língua tem poder para a vida, tem poder para a morte. O que está em Gênesis 2, Abraão, aqueles que te abençoarem serão abençoados, mas aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Então, quando pais não querem ter um filho e eles proferem palavras de maldição sobre isso, e a mãe engravida, essa criança ela já vai nascer, ela vai ser gerada no ventre, vai nascer debaixo de uma palavra de maldição. Ou quando a criança já está no ventre e os pais amaldiçoam essa criança, ou quando ela nasce, quando ela está em fase de crescimento, palavras malditas são lançadas contra essa criança. Essas palavras vão acompanhar essa criança pela sua vida, e num determinado momento vai se manifestar de uma forma muito forte aquilo que foi proferido. Então muitas pessoas estão sofrendo hoje já em fase adulta, porque os seus pais, pessoas que têm autoridade espiritual sobre a vida delas, amaldiçoaram antes do seu nascimento, durante ali a sua gestação, ou no momento que nasceu, durante a sua infância, durante a sua adolescência, e agora se manifesta na fase adulta toda essa desgraça, toda essa maldição que foi proferida. Então, eu consigo entender que Jó, na fase adulta, passando por o sofrimento, ele está agora trazendo esse entendimento. Ele está amaldiçoando o seu dia, ele não está blasfemando contra Deus. O que é esse amaldiçoar o seu dia? É como se alguém lá, no momento dele ser gerado, no seu nascimento, na gestação, no ventre de sua mãe, alguém tivesse soltando palavras de maldição que viriam se cumprir nos seus dias, nessa fase adulta, onde ele estaria passando por esse sofrimento. Então Jó, ele não amaldiçoou a Deus, ele abriu a boca para
dizer maldição contra si mesmo, mas lá no passado. Entenda isso. E continua falando assim no verso 2. E Jó, falando, disse: pereça o dia em que eu nasci. Ou seja, ó, é como ele está hoje amaldiçoando o seu passado. Geralmente você amaldiçoa hoje para que a maldição tenha efeito lá na frente. Então é como se ele estivesse vendo numa perspectiva ao contrário. Então pereça o dia em que nasci. Ele está aqui amaldiçoando ainda, tá? E a noite em que se disse foi concebido um homem. Né? Quando as boas novas chegam, né? Ó, veio uma criança ao mundo, nasceu, é vida, e Deus é vida. Ele está falando, né? Pereça esse dia, que esse dia se desfaça, que não fique lembrado. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Olha que coisa interessante. Ele está falando aqui que Deus, ele tem um registro, tem livros, né? Deus, ele tem livros aonde está registrado as nossas vidas. E lá está registrado toda a expectativa de Deus para conosco. Por isso que nós precisamos saber quais são os propósitos de Deus para a nossa vida, para nós trabalharmos de acordo com o propósito de Deus. Então ele está falando, ó, Deus tem um registro. Desde o ventre, quando você é gerado no ventre da sua mãe, está tudo lá registrado. E a qualquer momento Deus pode olhar para esse livro. Nós vemos isso lá no livro de Esther, quando o rei não consegue dormir, pede para que se tragam as crônicas e começam a ler algo que estava registrado no livro, a respeito ali do seu período de governo, sobre um homem chamado Mardoqueu, que livrou aquele rei da morte. Então, quando Deus olha para os nossos livros, ele se lembra de coisas que estão registradas. E isso é algo que nós usamos até em oração. O rei Ezequias falou, se lembre que eu tirei as imagens de altos, que eu acabei com a adoração pagã nos montes, que eu fui segundo o seu coração. Aí Deus se lembrou, porque estava registrado no livro de Ezequias, e ele concedeu mais 15 anos de vida. Então ele está falando aqui, ó, e Deus lá de cima não tenha cuidado desse dia, nem resplandeça sobre ele a luz. Olha onde chega o nível da sabedoria de Jó, e nós vemos isso confirmado depois por toda a Bíblia. Verso 5, contaminem-nas as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia o espantem. Ó, do verso 4 até aqui, o verso 9, nós vamos ver algo que já entra num aspecto escatológico. Tá? Eu vou continuar lendo aqui, mas eu vou voltar nesse aspecto escatológico. Nós vamos reler esse texto com esse foco escatológico. Olha o que fala aqui o verso 6. A escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Nesse verso 6, nesse versículo 6, tem algo de maravilhoso que depois eu te instigo a estudar. Quando você vai ver o livro de Juízes, por exemplo, nós temos uma determinada quantidade de tempo que ocorre neste livro. E você vai vendo lá os registros, né, de um juiz até outro, 40 anos, o outro foi 20, o outro não sei o que e tal. E quando nós vamos analisar o tempo que percorreu isso, nós vemos na Bíblia que Deus, ele não conta, né, nesse tempo ali, começando o livro de Juízes e andando ali para frente, o período dos reis que foram maus perante os olhos do Senhor. Deus, ele não conta nesse tempo essa fase da maldade que o povo se desviou, essa fase negra. Então nós temos registrado em outros períodos na Bíblia, fazendo referência a tempos, e esses tempos de escuridão não estão contando. Isso é um mistério maravilhoso. E aqui o livro de Jó, ele fala isso, ó, a escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses, ou seja, não vai se contar esse tempo de desgraça e de maldição. É como se ele existisse,
mas não se contassem. E isso a gente vê quando nós vamos fazer cálculos de datas, principalmente a partir de Juízes até a fase dos reis, período onde Deus desconsidera a fase mal para alguns tipos de cálculos, mas isso você só vai ver quando você estudar profundamente a Bíblia. Versículo 7. Ah, que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Eu não estou conseguindo. Vamos agora voltar para o 4, num aspecto escatológico, para eu poder explicar isso aqui. Preste atenção. Jó, ele está passando por um momento em sua vida que é único. Esse momento não vai se repetir, é único. Então ele passou por um momento do seu nascimento até esta fase de prosperidade, de abundância. Era um homem temente, buscava a Deus. Mas, como diz no final do livro, ele não tinha conhecimento profundo de Deus. Ele não via a Deus. Ele conhecia a Deus só de ouvir falar. Ok? Teve que passar por tudo isso para ele ver a Deus, para ele conhecer verdadeiramente a Deus. E aqui eu quero fazer uma aplicação profética desse texto. Tá? Por quê? Porque a Bíblia é profética. Toda a Escritura é divinamente inspirada e toda a profecia dela não provém de homem algum. Então, toda a Bíblia é uma profecia. Ela é inspirada, ela é profética. Então, eu vou fazer uma aplicação profética. Eu vou tomar Jó como Israel. Então, Israel nasceu, foi concebida, Deus o chamou do Egito, cuidou, tratou, sustentou. E Israel só conhece a Deus de ouvir falar. Por que eu falo isso com propriedade? Porque eles não conseguiram ver Jesus Cristo como Messias. Eles ouviram e reconheceram como profeta, e até hoje isso é um fato verídico. Mas eles não veem a Deus. Eles só conhecem a Deus de ouvir falar. Quando Deus atendeu a oração de Moisés, que Moisés falou: Senhor, eu quero te ver. Deus falou: Moisés, ainda não é tempo, você vai me ver de costa, eu vou passar sobre você, entra na fenda, eu ponho a mão, você me vê de costa. Mas eu quero te ver, Senhor, vai chegar o tempo, Moisés, que eu vou vir aqui na terra e você vai me ver face a face. Aí o Senhor Jesus fala assim: aquele que vê a mim vê o Pai. Então a resposta da oração de Moisés veio nos dias de Jesus Cristo, cerca de 2000 anos atrás, e Moisés, tipo do povo de Israel, não viu a Deus. Ok. Então, por que Jó passou por esse sofrimento? Porque ele não conhecia a Deus, ele só conhecia Deus de ouvir falar, e foi necessário passar por todo esse sofrimento para que os seus olhos se abrissem. Não estou falando que Jó pecou, pois Israel pecou e pecou muito. Estou pegando alguns aspectos, tá? Para fazer essa comparação, porque a palavra é profética e nos permite fazer isso. Vai chegar no momento da história de Israel que eles vão passar por um período chamado de grande tribulação. A igreja vai ser arrebatada, vai ser tirada da terra, e Israel vai passar por um período chamado de grande tribulação. Por quê? Porque eles só conhecem a Deus de ouvir falar, eles não veem a Deus. Presta atenção nisso. E durante a grande tribulação, diz a palavra, que o anticristo vai se manifestar, e Israel parece que vai acordar e vai reconhecer: meu Deus, aquele homem, Jesus Cristo, que veio há cerca de 2000 anos atrás, ele realmente era o Messias. Ou seja, eles vão começar a ver a Deus através de Jesus, porque quem vê Jesus vê o Pai. Naquele momento, depois de passar ali pelo período, da grande tribulação, eles vão estar inseridos naquele período, eles vão ter os olhos abertos. E quando acabar a grande tribulação, sabe o que vai acontecer com Israel? A mesma coisa que aconteceu com Jó no capítulo 42. Eles vão ter prosperidade em abundância. Aí sim eles vão viver no reino de Deus, porque eles vão reconhecer Jesus como seu Salvador. Então, olha esse versículo 4. É como se Israel estivesse voltando lá atrás e amaldiçoando o seu dia. Esse capítulo 3 de Jó. E no versículo 4, eles começam a proferir essas maldições porque eles estão passando a grande tribulação. Olha o que eles dizem. Converta-se aquele dia em trevas. Durante a grande tribulação, se nós começarmos a ver lá os 7 selos,
as 7 trombetas, as 7 taças do juízo de Deus, nós vamos ver que o dia vai se converter em trevas. Converta-se aquele dia em trevas, está lá no livro de Apocalipse. E Deus lá de cima não tenha cuidado dele. É como se Deus fechasse os olhos para o caos, para a grande tribulação que vai estar ocorrendo no mundo. Nem resplandeça sobre ele a sua luz. Também outra figura, Cristo na cruz do Calvário. Enquanto ele estava ali sendo crucificado, os céus se fecharam. Foi como se Deus não visse o seu filho ali na cruz. Vieram trevas sobre aquele dia, não resplandeceu a luz, porque era necessário que se cumprisse aquilo. A crucificação de Cristo também é uma tipologia escatológica do que vai acontecer com Israel. Israel vai ser crucificada ali durante a grande tribulação e vão vir trevas sobre aquele período. É como se o Pai fechasse os olhos e deixasse eles passar por aquilo, porque aquilo está profetizado. Olha que coisa linda. Versículo 5. Contaminem-nos as trevas e a sombra da morte. Vai ter muita morte. Leia lá a partir de Apocalipse 6 em diante. Você vai ver a mortandade que vai assolar ao meio-dia. As setas que vão voar de noite, as pragas que vão chegar até as tendas, até as casas. O Salmo 91 é uma oração assim: Deus, não deixe eu passar pela grande tribulação. Porque todas aquelas desgraças que o salmista está pedindo para livrar é o que vai acontecer. O Salmo 91 é um salmo apocalíptico. Então, contamine nas trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens. Negros vapores do dia o espantem. É o que vai acontecer. Versículo 6. A escuridão tome aquela noite. Pô, mas a noite já não é escuro? Só que agora a escuridão, as trevas, a besta, o falso profeta, castas de demônios vão estar à solta, infernizando, fazendo terror em meio à população. E não se goza entre os dias do ano. Olha que interessante, né? De acordo com a profecia escatológica de Daniel, das 70 semanas, nós estamos vivendo um período onde chegou na semana de número 69, parou-se a contagem, porque agora nós estamos vivendo o tempo da graça do Senhor. Mas quando a igreja for arrebatada, ainda vai faltar uma semana. E Daniel teve entendimento que cada semana é uma semana de anos. Então, se ainda vai faltar uma semana, quer dizer que essa semana representa um ano. E esse um ano, escatologicamente falando, é um período de 7 anos, uma semana, 7 dias. É um período onde metade dele vai ser uma falsa paz e metade dele é onde o anticristo vai se revelar e vai vir uma grande tribulação sobre a terra. Mas olha que detalhe lindo tem aqui nesse versículo 6 de Jó 3. A escuridão tome aquela noite. E não se goze entre os dias do ano. Ele não falou 2 anos, ele falou de um ano, que é essa semana profética de Daniel que falta se cumprir, que nós chamamos da grande tribulação. Vai ser um ano, referente a uma semana profética. Então não se goze entre os dias do ano e não entre no número dos meses. Olha que coisa interessante. Então, um aspecto escatológico lindo aqui do que vai acontecer com o povo de Israel. Nós, como igreja, estaremos nas bodas com o nosso Cordeiro, desfrutando ali desse momento de amor com Cristo. No verso 7 ele fala assim: que solitária seja aquela noite e suave música não entre nela. Jó, registrando aqui de uma forma poética, o que gera muita confusão em algumas religiões pelo mundo. Exemplo, tem alguns que acham que já estamos vivendo a grande tribulação, porque tem um sinal profético no livro de Daniel que diz que vai se levantar uma abominação desoladora e vai se parar os sacrifícios no templo, ok? E eles remotam isso a um período de 100 e pouco, 150 anos, 140 anos, não me recordo exatamente, antes de Cristo, onde um governante romano, um general romano, foi e sacrificou um porco
que é um animal abominável na lei dos judeus para se comer, sacrificou um porco no altar de sacrifícios. Só que tem um detalhe. Isso eu posso chamar de uma abominação desoladora? Pode, na cultura judaica pode. Mas lá falou que ia cessar os sacrifícios não cessaram. Porque na época de Jesus, né, quase 150 anos depois, continuou tendo sacrifícios. Os sacrifícios só cessaram depois que o templo foi destruído, lá por volta de 70 depois de Cristo, com o general Tito. Então não é isso que se aplica. Outra coisa, Jesus fala no seu sermão profético, lá em Mateus, que ainda vai acontecer essa abominação desoladora. E eu creio que a palavra de Jesus vale mais do que qualquer interpretação humana. Outro detalhe que ele fala ali, a partir de Mateus 24 em diante, que quando começar a acontecer essas coisas, elas vão acontecer numa proporção que nunca foi se visto na face da terra e que nunca mais haverá igual. Ou seja, vai ser algo tão terrível. Não, pastor, mas veio lá um tsunami e destruiu o Haiti. Ok. Veio terremotos, destruiu várias partes do mundo. Veio pestes, veio isso, veio aquilo. Ok, mas ainda isso nós vemos acontecer. Não é algo que aconteceu e nunca mais vai acontecer. Não, nós estamos vendo acontecer isso em vários lugares do mundo. Porém, o que a profecia diz através da boca de Jesus é que vão acontecer coisas terríveis que nunca aconteceram. E a proporção dela vai ser tão grande que depois disso nunca mais vai acontecer. Lembra do dilúvio? O dilúvio aconteceu, até então nunca tinha acontecido aquilo. E depois daquilo não vai mais acontecer. É praticamente a mesma coisa, porque a partir de agora a terra vai ser destruída com fogo e não com água. Então aqui Jó ele está falando, que solitária seja aquela noite, porque quando vier a grande tribulação, ela vai ser uma noite solitária. Por que solitária? Porque ela é única, porque nunca aconteceu nada semelhante antes e nem nunca vai acontecer nada semelhante depois. Por isso que eu pego as palavras de Jesus com essa profecia escatológica de Jó, sabendo que, preste atenção, sabendo que ainda não aconteceu a abominação desoladora do livro de Daniel, porque Jesus falou isso, ainda não aconteceu, e Jesus foi muito mais para frente, depois de Tico Epifânio, o general que fez isso lá, naquela época, e eu sei que nós não passamos pela grande tribulação e não estamos vivendo na grande tribulação, porque quando começar a acontecer vai ser terrível, de uma forma que nunca aconteceu na terra e que nunca vai acontecer. E nós só estamos vendo a nossa situação piorar. Nós estamos vivendo os dias de Ló, mas ainda não chegou no extremo, porque lá em Apocalipse se fala que quando começar a acontecer os selos, as trombetas, os juízos, homens vão querer morrer para não passar por esse sofrimento e não vão conseguir tirar a própria vida, eles vão passar pelo sofrimento. Hoje tem pessoas que se suicidam. Então ainda não chegou. Peraí, você falou que homens vão querer morrer para não passar pelo sofrimento. O que é esse capítulo 3 de Jó? Qual é o tema da lição? O lamento de Jó. O que Jó está falando aqui? Ele está amaldiçoando o seu dia e falando que não queria nem ter nascido por causa do sofrimento, do período da grande tribulação. Então esse lamento de Jó é um registro da lamentação que Israel irá fazer quando estiver passando por esse período da grande tribulação. Versículo 8. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Essa tradução não está boa. Preste atenção, essa tradução não está boa. Eu peguei a Bíblia Strong, onde tem lá os originais, e não está escrito isso. Peguei a outra Bíblia que eu uso, que é a versão de Nelson, que também não está escrito isso. Mas dá para a gente entender o contexto. Olha o que fala na versão de Nelson, que é a mesma coisa que fala na Strong. Amaldiçoem-na os que amaldiçoam um dia. Até aí tá tranquilo. Agora vai vir o diferente. Nessa tradução nossa da revista, ela fala assim, né? Que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Agora, olha o que fala na Strong e na de Nelson.
Os que estão prontos para despertar o Leviatã. Eu fui lá no original, no hebraico, e realmente existe a palavra Leviatã. Então essa tradução nossa aqui da revista não está legal. Se eu não me engano, ela é qual aqui? É Almeida Revista e Corrigida. Almeida Revista e Corrigida. Exatamente. Mas o sentido, a gente consegue, né, aplicar e aproveitar isso. Olha o que ele está falando. Lembra do verso 4 até o verso 9, nós estamos analisando o lamento de Jó como o lamento de Israel durante a grande tribulação. Então ele fala assim: amaldiçoem aqueles que amaldiçoam um dia. Quem é que amaldiçoa o dia? São servos de Satanás. São feiticeiros, são pessoas que servem ao diabo, e isso já não tem nenhum mistério. Nós temos aqui no Brasil, em várias cidades, em vários lugares, templos satânicos, Bíblia satânica, e parte dos rituais satânicos é de amaldiçoar, de maledicência. Então não tem nada de estranho oculto nisso, isso aí já está muito claro. Então quem que tem esse poder de amaldiçoar? Quem que faz isso? São os servos do diabo, são os servos das trevas. Então amaldiçoem aqueles que amaldiçoam um dia. Então o que Jó está falando? Tem um exército de pessoas que estão amaldiçoando. Elas servem as trevas e elas com a sua boca amaldiçoam. Jogam pragas, fazem oração contrária, e isso existe desde o princípio, e por isso que Deus fala para Abraão, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, e eles não entendem isso quando eles amaldiçoam, eles não entendem que eles vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, porque o diabo os engana. Só que eles estão amaldiçoando, né? Tem pessoas fazendo trabalho, oferecendo ofertas a entidades para destruir casamento, para destruir a vida dos crentes, para botar enfermidade em crente. E isso, assim, é contínuo. E Jó está falando: amaldiçoa os que amaldiçoam o dia. Tem pessoas que estão nos amaldiçoando antes da gente nascer. Vem uma profecia antes do nascimento de uma criança. Deus levanta um profeta. No mesmo instante que a profecia é solta neste planeta, no mundo espiritual, o diabo já está levantando os seus servos para amaldiçoarem contra a vida daquela criança, porque ela tem um propósito no reino de Deus. E Jó está falando, ele está falando do contexto do ventre, do seu nascimento. Amaldiçoem os que amaldiçoam o dia. Então nós temos pessoas amaldiçoando o tempo todo. Por isso que nós precisamos abençoar o tempo todo. Nós precisamos declarar palavras de bênção sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida dos nossos irmãos, sobre a vida dos nossos familiares. Mesmo que a pessoa esteja presa na droga, declare palavras de bênção. Porque mesmo que ela continue presa nas drogas, quando você abençoa, você é abençoado. E as suas palavras, quando você tiver intimidade com Deus, elas vão passar a ter poder, até mesmo para libertar aquela pessoa das garras das trevas, das garras do leão que busca tragar as pessoas. Então ele está falando num contexto de pessoas que amaldiçoam, de feiticeiros. E olha o que ele fala: os que estão prontos para despertar o Leviatã. Se você for estudar um pouquinho sobre o Leviatã, você vai ver que ele é um monstro marinho, gigante, terrível, com uma força indizível, incomparável, que nem você lançando armas contra ele vai ferir o casco. É como se fosse uma grande serpente que está hoje adormecida nos mares, que durante a grande tribulação, está registrado em Apocalipse, ela vai se levantar para destruir as nações. Então ele está falando essas palavras de maldições que são proferidas pelos servos das trevas, tanto pelos servos de Deus que abrem a boca para amaldiçoar. Isto é como se fosse se acumulando para despertar esse monstro, que vai chegar no momento de trevas, de escuridão, daquela noite solitária, onde ele será despertado. Preste atenção nisso. Qual vai ser o cume, né? O pico, a coisa que vai ocasionar o despertamento mesmo? A gente está falando de amaldiçoar e de despertar o Leviatã. A Bíblia fala assim,
que aqueles, naquela época da grande tribulação, aqueles que não tiverem a marca da besta e não adorarem ao diabo, esses serão degolados. Ou seja, multidões vão ter a marca da besta, multidões vão adorar ao diabo, vão abrir a boca para adorá-lo, para amaldiçoar as pessoas, para amaldiçoar a Deus, como está escrito no livro de Apocalipse, em vários capítulos ali. E esse falar, essa adoração ao diabo, essa abrir a boca para amaldiçoar, vai despertar o Leviatã. E Jó já está falando isso milhares de anos antes. Olha que coisa espetacular. Ok? E na tradução da revista, né, amaldiçoem aqueles que amaldiçoam o dia, está falando do servo das trevas, que estão prontos para fazer correr o seu pranto, porque durante a grande tribulação vai haver pranto, ranger de dente. Quando o Leviatã se levantar, vai ser assim uma mortandade terrível, com o mover da sua cauda, tsunamis vão destruir cidades, países. Assim, é coisa de filme, mas está registrado lá em Apocalipse. E o pranto vai correr de uma forma terrível, e ainda assim, a Bíblia diz lá em Apocalipse que as pessoas vão blasfemar contra Deus. Versículo 9. Escureceram-se as estrelas do seu crepúsculo. Está escrito lá, vai ser atingida as estrelas, o sol não dará sua luz, as estrelas não darão sua luz. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha. Acabou a esperança, porque o tempo da graça, do favor imerecido de Deus vai acabar. Por isso que agora você tem que buscar a Deus com todo o seu coração, com jejum, com noites em claro, buscando a Deus, porque o tempo está acabando. A hora que a igreja for tirada e se você ficar, acabou. É terrível isso, porque eles vão esperar a luz e a luz não vem. E não veja as pestanas dos olhos da alma, não vai ter nem um pouquinho de luz no fim do túnel, quando isso ocorrer. Então, do verso 4 ao verso 9, nós podemos ver, não existia aqui livro de Apocalipse, não existia livro de Daniel nesta época, mas nós vemos a escatologia, o estudo do fim das coisas, o Apocalipse, as revelações do Apocalipse registrada no livro de Jó. Olha que coisa linda. Mesmo se não tivesse nenhum outro livro da Bíblia, no livro de Jó já está falando do justo, já está falando de aspectos apocalípticos, já está falando que o meu Redentor voltará, que há salvação, da criação dos anjos. É coisa maravilhosa o livro de Jó. Ok? Então vamos agora entrar num outro aspecto que vai do verso 10 ao verso 13, tá? Continuando ainda um pouquinho sobre escatologia e outros assuntos que ele nos trata. Porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Não fechou. Mesmo com Israel rejeitando a Deus, estando ali com a sentença declarada para passar pela grande tribulação, ele não fechou o ventre. Ainda Israel está crescendo, é uma nação grande, né? E não esconde dos olhos a canseira. Ou seja, nós vemos o sofrimento de Israel ao longo da história. Foram assírios, babilônios, Hitler, sofrimento. Estão lá em guerra inconstante na faixa de Gaza, estão brigando por território, você não vê paz. A canseira diante dos olhos é um aspecto profético. E no verso 11, ele diz assim, por que não morri eu desde a madre, e saindo do ventre não expirei? Olha o que ele está falando. Ele está falando assim, que quando ele foi gerado no ventre da mãe dele, quando ele foi gerado, a mamãe engravidou, já é uma vida, já é uma alma. Fala assim, por que me receberam os joelhos e por que os peitos para que mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria e então haveria repouso para mim. O que ele está falando? Quando ele foi gerado, se ele não tivesse nascido, se ele tivesse sido abortado, a alma dele ia continuar existindo. A alma dele ia continuar existindo. Então aquele conceito de que até 3 meses você pode abortar porque ali não caracteriza um ser humano. Mentira. Quando a pessoa ali é gerada, a alma dela,
já passa a existir, ela já é um ser humano. É um ser humano que vai passar por fases de desenvolvimento. Então, o Jó ele está nos dando um ensino maravilhoso, assim como o salmista deixou registrado no Salmo 139, quando nós somos concebidos no ventre de nossa mãe, ainda informes, nós já somos um ser humano. E tirar a vida desse ser humano é um homicídio, é um assassinato, ok? Outro conceito lindo aqui, né? Então, a alma ela já é gerada, ela passa a existir na concepção. E isso é um lamento de Israel durante a grande tribulação. Vamos lá, verso 14. Com os reis e conselheiros da terra, ó, a partir do 13, nós vamos ter relatado aqui algo que Jesus nos ensina lá no Evangelho de Lucas. Preste atenção, tá? Vou ler de novo o 13. Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria e então haveria repouso para mim. Com os reis e conselheiros da terra que para si edificavam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata, ou como aborto oculto não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouve a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre de seu senhor. Olha o que nós temos aqui. Jó está nos ensinando sobre o procedimento pós-vida. Ó, pós-vida na terra. Jó está nos ensinando. Jesus, creio que baseado nesse texto de Jó, vem ensinar lá no Evangelho de Lucas também sobre isso, quando ele fala lá a parábola do rico e de Lázaro. Se eu não me engano, está lá em Lucas capítulo 19. Vamos ver se é isso. Lucas 19. Ou é Lucas 18 ou é Lucas 19. Vamos ver? Lucas 18 e Lucas 19. É Lucas 18. Lucas 18. Deixa eu ver aqui. Senhor, sua paixão. Nada triunfal em Jerusalém. Não. Então vamos voltar um pouquinho. Parábola dos americanos. Jesus abençoa. O jovem rico, sua paixão. Ou é 17? Vamos ver aqui. Vamos procurar. É Lucas. Não, nenhum nem outro. É Lucas 16, a partir do verso 19. Olha o que ele diz assim, ó. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Olha como que esse cara vivia. Ele era o rico. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Sabe o que é o seio de Abraão? É o que ele fala aqui, ó, porque já agora, depois de ser morto no ventre da mãe, ou seja, depois da morte, não importa se é no ventre da mãe, como criança ou como adulto, ele fala assim, porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, então haveria repouso para mim. Sabe onde que é isso? É onde Jesus está falando aqui, ó, no seio de Abraão. Anjos o levavam ali para o seio de Abraão. E esse aspecto ele existe simplesmente até Cristo. Depois que Cristo ressuscita, a Bíblia fala que ele desce até a mansão dos mortos, ali no Hades, e ele leva consigo cativo o cativeiro. Ou seja, aqueles que estavam ali no seio de Abraão são levados juntamente com Cristo para o paraíso. É isso que ele está falando. É o que Jó já nos ensina aqui em outras partes do seu livro. Então, ele continua aqui em Lucas 16, 23, ó. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Por quê? Porque o Hades, o Sheol, ele é dividido em 3 compartimentos. Primeiro compartimento, seio de Abraão, que aqueles que morreram até Jesus Cristo, que aqueles que morriam em Deus, que morriam ali de uma forma aceitável para Deus, tiveram sua vida justa, íntegra, né, desviando-se do mal,
tementes a Deus, estes quando morriam iam para o seio de Abraão, mas isso só até Cristo. Hoje, quando nós morremos, nós já vamos direto para ele. Tá? Nós não vamos mais, porque quando se morre e vai para o seio de Abraão, você fica aguardando Jesus vir. Jesus já veio, já levou consigo cativo o cativeiro. Então, nós temos o seio de Abraão para aqueles que morreram até Jesus, morreram de uma forma íntegra, justa, temente a Deus, desviavam-se do mal, ponto. E nós temos um outro lugar chamado de lugar de tormento, para aqueles que morreram e vão passar por um juízo eterno, porque foram maus diante dos olhos de Deus, não foram íntegros, não foram justos, não temeram a Deus e não se desviaram do mal. Isso até Jesus, porque a partir de Jesus Cristo, aqueles que rejeitam a Jesus vão para esse lugar de tormento ainda. E esse lugar de tormento ele só vai ser exposto no dia do grande julgamento lá do trono branco, que está lá no final do livro de Apocalipse. Tá? Então, esses são 2 compartimentos, eu falei que tem 3. Então tem o seio de Abraão para aqueles que morreram até Jesus, de uma forma aceitável. Nós temos o lugar de tormento que Jesus vem e nos fala aqui no livro de Jó, nós vamos ver isso também ao longo do livro. E nós temos o chamado abismo. Tudo isso está dentro do Hades, do Sheol. O que tem no abismo? Hoje tem anjos caídos, terríveis, com poderes extraordinários, que foram presos lá, porque se eles estivessem à solta, eles estariam destruindo aí a humanidade. E é nesse lugar, no abismo, onde Satanás vai ser preso por 1000 anos. Por 1000 anos. Aguardando depois o momento final da guerra de Gog e Magog, e ele ser lançado no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Então, do versículo 1 a 10, nós vemos as maldições, o poder das maldições e o impacto escatológico disso. Do versículo 11 ao 24, nós vemos reclamação da parte de Jó. Ele está reclamando, ele não está mais agora amaldiçoando, ele está murmurando. E a Bíblia fala que os murmuradores não virão a Deus, mas depois, ao longo do livro, você vai ver que ele vai se arrepender e ele vai ser justificado e vai ter o seu quadro mudado. Tá? Eu vou andar um pouquinho mais rápido agora. E o verso 25 e 26 nos fala do porquê que aconteceu tudo isso. Olha que coisa interessante. Então eu li aqui agora do 13 ao 19, para nós sabermos que existe um lugar chamado seio de Abraão, existe um lugar chamado lugar de tormento e existe o abismo, que é o Hades, Sheol, doutrina que Jó nos ensina. Agora a partir do versículo 20, que diz assim, por que se dá luz ao miserável? É uma pergunta, né? Por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, para que se manifeste a misericórdia de Deus? Eles estão amargurados de ânimos. Jesus fala assim, Jó, sabe por que dá vida ao miserável? Para que o poder de Deus, para que a graça de Deus se manifeste e mude a vida deles. Eles são amargurados de ânimos. Fala para eles, tem de bom ânimo, Jó, porque eu, Jesus, venci o mundo. E eles continuam no 21, que esperam a morte, porque quem está amargurado, quem não tem bom ânimo, espera, deseja a morte. E ela não vem, e cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos. Preste atenção aqui, o diabo ele quer acabar com o nosso ânimo para a vida de hoje. Esse é o objetivo, é o foco, fazer nós desanimarmos. Porém, se a gente for ler isso aqui com um aspecto escatológico, lá em Apocalipse, fala que quando a grande tribulação estiver ali sobre o povo de Israel, sobre as nações gentílicas que não aceitaram, não se entregaram para Jesus, homens, mulheres vão procurar a morte e não vão encontrar, porque eles vão passar pelo grande sofrimento. Olha o que Jó fala, que esperam a morte e ela não vem. Mais um aspecto escatológico aqui. 22, que de alegria salto e exulto achando a sepultura, ou seja, a morte é um momento de alegria porque vai cessar o sofrimento, mas é um engano. Por quê? Porque eles já estão condenados. Porque só Jesus é a vida eterna. 23, porque se dá luz ao homem, é uma pergunta, né? Por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Quando nós não sabemos o nosso propósito no reino de Deus, nós vamos ficar com dúvidas, questionamentos, nós não vamos confiar totalmente em Deus.
E todo esse sofrimento de Jó, que está escrito lá em Romanos 8, contribui para o propósito que Deus tem para a vida dele. Porque todas as coisas contribuem para nós, para o aperfeiçoamento de acordo com o propósito de Deus na nossa vida. Até mesmo o sofrimento contribui. Olha que coisa linda. E isso vem para confundir os sábios. E nós que temos a sabedoria divina e não a sabedoria humana, nós temos que aprender a analisar e compreender esse aspecto. Vamos lá, verso 24, que foi o texto básico aqui que nós lemos. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro. Aí Jesus fala assim, ó, nem só de pão viverá o homem, Jó. Ele teve fome, o diabo veio, transforma essa pedra em pão, ele fala, nem só de pão viverá o homem. Só que quando que veio essa tentação do pão? Depois do suspiro, depois de 40 dias de renúncia, de sofrimento na carne, né, do jejum que Jesus fez ali no deserto. Então, porque antes do meu pão vem o meu suspiro. Assim, antes de eu ser alimentado, vem o sofrimento. Antes de você comer, você tem que trabalhar. Aí acaba com a teologia do vagabundo, né? A pessoa não quer saber de trabalhar, fala que serve a Deus, vai embora, até Deus não chama vagabundo. Lá em Gênesis 3 fala, agora, homem, você vai colher o fruto da terra com o suor do seu rosto, com suspiro. Então, antes do meu pão vem o meu suspiro. Ó. E os meus gemidos se derramam como água. Por quê? Porque toda a terra geme esperando uma manifestação dos filhos de Deus. Está esperando nós nos manifestarmos como luz para o mundo. Então, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Agora, para a gente fazer o desfecho, eu falei, ó, do verso 1 ao 10, Jó amaldiçoa. Aspecto escatológico do que Israel vai estar passando sobre a grande tribulação. Do 11 ao 24 vem as murmurações, só que ele nos ensina o que acontece pós-morte até a manifestação de Jesus aqui na terra. E a parte do lugar de tormentos, ela existe até hoje. Quem morrer sem Jesus vai para o lugar de tormento, que também você pode chamar de inferno, e que depois do grande julgamento, do grande trono branco, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Sofrimento terrível. Jó nos ensinando isso. E o verso 25 e 26 nos dá a entender uma brecha que o diabo encontrou na vida de Jó. Mesmo Jó sendo íntegro, justo, temente a Deus, desviando-se do mal, tinha algo no coração dele que abriu uma brecha para que acontecesse. A Bíblia fala assim, deleita-te no Senhor, se alegre, tenha prazer em Deus, e Ele vai desejar, Ele vai conceder o desejo do seu coração. O contrário também é verdadeiro, porque nós chamamos à existência aquilo que não existe. Olha o que estava no coração de Jó no verso 25. Porque o que eu temia... Opa, peraí. Jó tinha medo. O que tinha no coração de Jó? Medo. E lá nas epístolas de João nos ensina, depois você lê lá, elas são pequenininhas. O medo não procede de Deus. Ó, mesmo ele sendo íntegro, justo, reto, desviando-se do mal, temente a Deus, ele também temia o diabo, ele temia a morte. E o erro de muitos crentes hoje é temer o inferno, é temer o diabo, é temer o levante das trevas. Jesus nos deu autoridade para pisar serpentes, escorpiões, para expulsar demônios, para desfazer as obras do diabo. Só que Jó, ele temia. O temor estava no coração dele. Ele fala, ó, porque o que eu temia me veio. Ou seja, ele chamou à existência aquilo que não existia. O desejo do coração dele, que estava inclinado com medo, aconteceu. Então, quando nós temos medo, quando o nosso coração não tem certezas, não confia totalmente em Deus, aquilo acontece. Porque nós chamamos a existência que não existe. Romanos capítulo 4 está escrito isso aí. E isso é fé. E eu posso usar a fé para algo bom como para algo ruim. Então entenda, porque tem poder na nossa palavra para a vida e para a morte. Então, porque o que eu temia me veio e o que eu receava me aconteceu. Olha a brecha. Olha a brecha para o diabo agir. O que ele temia? Perder tudo, perder suas riquezas, suas fazendas, perder seus filhos, perder a sua saúde, porque o que eu temia me veio. Não deixe o medo entrar no seu coração.
Não tenha medo de enfermidades, de doenças, de vírus. Não tenha medo de perder tudo. Entenda, Deus é o que nós temos de mais precioso, porque o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Pode faltar todas as coisas, mas o Senhor não me falta. Cuidado com o medo procede do diabo. Cuidado com o medo. E ele continua no verso 26. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem reposei, mas veio sobre mim a perturbação. Então eu entendo aqui que Jó ele deve ter declarado durante seu período de prosperidade que ele tinha medo. As atitudes dele, o diabo não sabe o que está na nossa mente, no nosso coração, mas ele vê o que sai da nossa boca e as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Ele é doutor em interpretar as nossas reações, os nossos comportamentos. E olha o que aqui fala, nunca estive descansado. Então, fisicamente, psicologicamente, Jó demonstrava o medo. Nem sosseguei, ele não tinha sossego, não tinha paz, nem repousei. Mas veio sobre mim a perturbação, ou seja, ele deu sinais. A Bíblia não fala que ele deu sinais com a boca de que tinha medo, mas ele deu sinal físico com o corpo, com os seus pensamentos, ele expressou isso através do seu físico. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei. Sabe o que acontece? O diabo vai e realiza o desejo do coração. Quando você começa a chamar maldição para a sua vida, a maldição vem. Quando você profetiza desgraça sobre você mesmo, a desgraça acontece. Quando você começa a ter muito medo de alguma coisa, o medo se realiza. Porque é um desejo do seu coração, mas é um desejo para o mal. E esse desejo acontece. Por isso que o nosso coração é enganoso e nós temos que brigar para levar os nossos pensamentos cativos, obrigados a Cristo. Deixar o nosso coração pensando só nas coisas do alto, nas coisas vindouras, no poder, na glória de Deus. Porque aquilo que nós pensamos, nós somos, diz a palavra. Nós somos aquilo que nós pensamos. Se nós pensamos em medo, nós vamos viver sem ter descanso, sem sossegar e sem repousar. Então, assim, o diabo ele vai agir na nossa vida, quando nós somos crentes, pela vontade permissiva de Deus, mas ele vai atuar em cima de uma brecha. Porque Deus não vai nos tentar. E o Tiago, ele escreve para nós que nós somos tentados em cima dos nossos desejos, das nossas fraquezas. Qual era a fraqueza de Jó? Qual era o desejo que estava no coração? Ele tinha medo. E isso é uma fraqueza. E ele foi tentado em cima da sua fraqueza, mas para a glória de Deus, ele perseverou e conseguiu vencer. Então isso é um ensinamento maravilhoso. O diabo ele atuou em cima do medo de Jó. Olha a brecha. Então nós precisamos confiar todas as áreas da nossa vida em Deus, para que o medo não venha transparecer, mas que a confiança, que o poder que há no nome de Jesus Cristo, na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós possamos ter e desfrutar de paz, de descanso, de sossego, de repouso. Porque mesmo sem falar, o diabo ele está vendo as nossas reações. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Lembra, fiz uma comparação do povo de Israel com a grande tribulação. O povo de Israel hoje, preste atenção, não tem descanso. Você vê na história, Hitler, matança, guerras, não tem sossego, não tem repouso. Só que vai vir sobre eles a perturbação, o período da grande tribulação, ou seja, o que eles temem é o que vai acontecer. Então que Deus te abençoe com esta lição, que você possa entender aí o lamento de Jó, a aplicação profética com Israel, a aplicação profética nas nossas vidas, e que fique essa lição maravilhosa para nós. Nós vamos passar por angústias, tribulações, provas para o nosso aperfeiçoamento. No mundo nós teremos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo. O bom ânimo apaga todo medo. Nós temos que ter bom ânimo, confiar, porque Jesus venceu o mundo. Jesus é o cabeça, ele venceu. Nós somos o corpo dele. A vitória é nossa. Somos mais que vencedores, porque ele nos amou. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.